Amados irmãos, irmãs, a perícope deste domingo começa com uma exortação do Senhor que me é muito cara. Não se perturbe o vosso coração. Ela me fala particularmente porque está relacionada com a minha formação, com o início da minha formação como frade. Isso era o final de 1994, em Bom Conselho, Pernambuco, no nosso noviciado. Nós estávamos no final do ano, do noviciado, e eu, jovem, ansioso para saber se ia fazer ou não os meus primeiros votos. Eu me dirigi, fui falar com o meu mestre, apresentar ele minha angústia. E o Frei William me respondeu simplesmente dizendo: leia João 14:1. Então, desde então, esta passagem da Escritura vem me acompanhando e sendo para mim um norte. Penso que nunca foi tão oportuno ter presente essas palavras de Jesus como em nossos dias. Essas palavras do Senhor podem ser mal interpretadas. Não se perturbe o vosso coração. Essas palavras podem ser mal compreendidas. Caso alguém as tome como uma exortação estoica ou do tipo oriental, onde o padrão máximo de elevação espiritual é a ataraxia, isto é, a ausência de perturbação mental pela instinção ou do domínio dos desejos e das paixões. Vamos dizer de outro modo, Jesus não está nos convidando, em hipótese alguma, a adotarmos uma atitude de imperturbabilidade. Não podemos imaginar que ser cristão é ter sangue de barata. O mundo está pegando fogo e nós continuamos imperturbáveis. Deixa eu lhes dizer, isso não é cristianismo. Vejamos bem, o verbo utilizado pelo Senhor é tarasso. Esse é o verbo que Jesus utilizou. Esse verbo, ele ocorre 12 vezes no Novo Testamento. Uma vez, esse verbo utilizado no sentido físico. Naquela ocasião da piscina de Betesda, agitado no sentido físico. E 11 vezes no sentido de agitação interior. Dessas 11 vezes, apenas 2, essa expressão não se perturbe, ocorre exatamente como exortação. Aqui nessa passagem, João 14:1 e em 1 Pedro 3:14. Portanto, durante 9 vezes, a expressão perturbar-se, ela ocorre simplesmente indicando que algumas pessoas ficaram perturbadas, agitadas interiormente. E o que é curioso é que dessas 9 vezes em que se fala de agitação interior, 1/3 delas dizem respeito a Jesus. Jesus se perturbou diante do túmulo de Lázaro. João 11:33. Ele se comoveu interiormente e se perturbou. Depois, Jesus se perturba diante da hora da paixão. Lá em João 12:27. A minha alma está agora conturbada. Depois, Jesus também fica interiormente perturbado quando ele anuncia lá em João 13:21 a traição de Judas. Perturbou-se interiormente e declarou. Então, 3 vezes Jesus fica perturbado. É importante fazer esse esclarecimento, ter presente esses dados, porque, na verdade, a expressão perturbar-se, ela ocorre exatamente como exortação. Aqui nessa passagem, João 14:1 e em 1 Pedro 3:14. Portanto, durante 9 vezes, a expressão perturbar-se, ela ocorre simplesmente indicando que algumas pessoas ficaram perturbadas, agitadas interiormente. E o que é curioso é que dessas 9 vezes,
Porque muitos cristãos piedosos, quando diante dos sofrimentos da vida se agitam, imaginam que fracassaram como cristão. Não, não fracassaram. Eu diria que naufragaram como estoicos, mas não como cristãos. O próprio Jesus se agitou. Muito bem. Talvez para entender as palavras de Jesus, não se perturbe o vosso coração. Talvez para entender essas palavras, nós precisemos ter presente o contexto em que o Senhor dirigiu essas palavras aos seus discípulos. É fundamental, eu penso, compreender, ter presente esse contexto para apreciar em plenitude essas palavras do Senhor. Quando foi que Jesus disse essas palavras? Depois da última ceia. Mais precisamente, depois do lava-pés. Depois do lava-pés, no Evangelho de João, Jesus realiza 3 discursos. O sermão das 5 consolações, este que nós estamos, nesta passagem que nós acabamos de ouvir, João 14. Depois, o segundo sermão da parábola da videira, no capítulo 15. E depois, um sermão de encorajamento diante do futuro, no capítulo 16. Jesus realiza 3 sermões para os seus discípulos. Muito bem, qual é o contexto em que Jesus diz: não se perturbe o vosso coração? É um contexto de despedida. É aquele da iminência da cruz. Jesus prevê a crise de fé que se descortinará da expectativa, a crise de fé que se descortinará diante do Calvário. O que acontece é que a sombra da morte, da separação, da frustração, da expectativa não realizada, essa sombra se projeta sobre a vida dos discípulos. Então vem o quê? O desorientamento mental. Os eventos que constituem a paixão do Senhor funcionam na vida dos discípulos, né? Todos aqueles episódios, a prisão, o julgamento, a flagelação, o caminho para a cruz, a própria crucifixão e a sepultura, e aqueles 3 dias funcionam para os discípulos como uma espécie de vendaval que os lança no caos. Essa realidade fica muito clara no episódio dos discípulos de Emaús. Como eles estão ali? Perturbados. Não é difícil imaginar o que foi a sepultura do Senhor para os discípulos. O que significou para eles ficarem privados da presença, da companhia e das palavras de Jesus, de seus sinais. Eu tive a oportunidade de visitar muitas famílias em momentos de luto. Mães que perderam os filhos, filhos que perderam os pais, visitar viúvas, órfãos, pelos mais diversos motivos. Alguns tratou de uma doença, outros foi assassinato e outros também acidentes. Eu lembro perfeitamente de visitar uma senhora que perdeu em um mesmo acidente a filha e 2 netos. A sensação que eu tive é de que o mundo daquela mulher desabou. Ela estava como que flutuando, no sentido que perdeu o chão para os seus pés. Certamente, poderia imaginar o que significou ser para ela privada daqueles que ela tanto amava. Imaginemos, portanto, o que foi para os discípulos aquela realidade de perder a presença física de Jesus. Imaginemos o gozo, a alegria que aqueles homens tinham diante da presença do Senhor. Imagine a alegria que eles tinham ouvindo Jesus falar.
vendo Jesus fazer os sinais, a própria presença do Senhor, eles eram atraídos pelo Senhor, como os insetos são atraídos pela luz. É interessante observar que Jesus, neste caso, que Jesus não disse simplesmente aos discípulos, não se perturbe, mas ele disse, não se perturbe o vosso coração. Ele disse uma outra frase, crede em Deus, crede também em mim. O segredo para o equilíbrio em meio ao vendaval da vida é exatamente esse. Para ficarmos de pé, para não sermos agitados e jogados na confusão mental da vida, o segredo está exatamente aqui. Creia em Deus e creia em Jesus. Todo o ministério de Jesus é perpassado por esse convite que ele faz à fé. Jesus, tudo que ele faz, o livro dos sinais, todas as suas ações foram convites para que o homem se aderisse à fé. Fé quer dizer adesão. Pois bem, este parece ser o seu último, esta é a sua última e definitiva exortação à fé aos seus discípulos. Era fácil crer no Senhor quando ele multiplicava pão, quando ele ressuscitava mortos. O difícil é manter a fé diante da cruz. É não se perturbar diante do Calvário. É não se agitar diante da sepultura. Amados irmãos e irmãs, essas são as duas colunas que nos sustentam, que sustentam o crente no vendaval da vida. Crê em Deus, crê em Jesus. Quem estiver firmado nessas duas colunas, será como Jesus disse certa vez, como aquela casa que vem os ventos, a tempestade, mas ela continua de pé, está firme. Jesus não disse simplesmente, não se perturbe o coração, mas Jesus disse, sobretudo, tende fé em Deus, tende fé em mim também. Amados irmãos e irmãs, se a origem do sofrimento dos apóstolos era a ausência de Jesus, agora eu consigo entender a doutrina que Jesus apresenta aqui nessa perícope das muitas moradas. Jesus não só faz uma exortação à fé, mas ele também faz aqui nessa perícope uma promessa. Ele diz, eu vou preparar um lugar. Na casa do Pai há muitas moradas. Morada significa, primeiramente, quer dizer, primeiramente, o fato de que Jesus está, e aqui eu quero explicar o que quer dizer essa palavra, muitas moradas. Primeiro significado para essa expressão de Jesus é que Jesus está, porque morada é o lugar da convivência, é o lugar da presença. Jesus está onde a sua igreja está. Ele mesmo disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei ali presente. Por isso, em nossas meditações, temos sempre lembrado que ninguém pode fechar a igreja. Onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas, ali a igreja está presente. Ali Jesus está presente. Por isso, amados irmãos e irmãs, mesmo na ausência do Senhor, quando estamos reunidos no seu nome, nós sabemos que Ele ali se encontra. Ele está presente. Essa é a morada que Ele preparou para nós. Então, amados irmãos e irmãs, morada significa que aquele que está conosco pelo Espírito, um dia nós também estaremos com Ele.
Então, essa expressão pode significar duas coisas: a presença de Jesus no meio da igreja, mas ela significa também que nós que estamos com Jesus, também um dia estaremos com Ele. Amados, muitas são as perturbações dessa vida. Porém, quando eu imagino as palavras do apóstolo que disse, lá em 1 Tessalonicenses 4,17, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares. E aí o apóstolo conclui dizendo, e assim estaremos para sempre com Ele. Amados, não existe perturbação desta vida, nem mar agitado que não se acalme diante de tão consoladora promessa. Estaremos para sempre com o Senhor. Algumas pessoas perguntam, essa pandemia não vai passar? Irmão, a única coisa que nunca passará é aquele encontro que teremos com o Senhor, quando o virmos face a face e ficarmos para sempre com Ele. Que o Senhor nos ajude, amados, e que nesse tempo agitado e conturbado, o nosso coração esteja firme, crendo em Jesus e em Deus, e esperando e firme no cumprimento de suas promessas, e que aquele que está conosco, um dia nós estaremos para sempre com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.